Se eu tivesse que listar um top 3 dos vídeos que vocês mais gostam aqui desse canal, esse certamente seria um deles. Porque vocês amam, imploram e pedem pra eu fazer esse tipo de vídeo, e aqui estou eu. Hoje a gente vai treinar pro primeiro exame de qualificação. Então eu preparei, e esse é o nosso objetivo aqui com esse vídeo, 5 questões baseadas na prova da UERJ sobre o livro Meu Amigo Pintor, da Lígia Bojunga, que é o livro que vai ser cobrado no primeiro exame de qualificação. Então, ó, vai lá, pausa esse vídeo, pega seu lápis, sua caneta, prepara o seu material, porque a gente vai fazer essas questões agora. Vou esperar vocês irem lá pegar a caneta, hein? Pegou a sua caneta? Então vamos lá. Eu acho que eu vou sair daqui porque onde que eu vou apoiar meu notebook, não é mesmo? Texto para as questões 1, 2 e 3. Eu não parava de olhar pro meu pai e o meu pai não parava de olhar pra mim. Mas por que ele ia fazer isso? Eu perguntei. Porque ele estava doente, meu filho. Doente? A gente jogou gamão na véspera, 3 partidas, uma atrás da outra. E ele não tinha nada. Doente aqui. O meu pai bateu na cabeça. Só uma pessoa que está muito doente aqui faz o que ele fez. Mas você quer, por favor, me explicar direito tudo o que aconteceu? Aí a minha mãe disse que eles já estavam atrasados para a reunião de condomínio. Eu fiquei nervoso. Mas ele era meu amigo. O síndico levantou. Vamos indo? Amigo pra valer. Ele mesmo falou que idade não contava pra gente ser amigo sincero. E eu vou ficar sem saber se foi mesmo de propósito que ele morreu? A minha mãe me abraçou. Você não tem mais que ficar pensando nisso. Na sua idade, a gente tem que pensar na vida e não na morte. Você tem outros amigos que eu não gosto feito eu gostava dele. Você tem tanta coisa pra estudar, pra brincar, pra inventar. Para de ficar pensando no que aconteceu com ele e toca a vida pra frente, meu filho. Foi saindo e eu fiquei. E fiquei no ar ainda por cima. Voltei pro quarto. Achei que o meu pai estava com mais cara de verdade do que a dona Clarice. Não é porque ele era meu pai, não. Era pelo jeito dele olhar tanto no meu olho e dela olhar tanto pro chão. Questão número 1. A produção de Lígia Bojunga é conhecida por valorizar o universo infantil sem, entretanto, rebaixar as competências cognitivas desses indivíduos. No fragmento apresentado, pode-se observar a denúncia de um comportamento conhecido como... Pausa esse vídeo, dá uma lida nas alternativas e depois volta aqui pra gente corrigir. Já respondeu? Vamos corrigir? Alternativa A, indagações repetitivas. Alternativa B, presunção paternal. Alternativa C, inconveniência juvenil. E alternativa D, ignorância proposital. A resposta adequada é a alternativa D. Por que é a alternativa D? Ignorância, gente, ao contrário do que a gente usa normalmente, né? A gente costuma usar a ignorância como aquela pessoa que é ríspida, que é rude, agressiva. Aí fala, você é um ignorante mesmo. Mas uma pessoa ignorante é aquela pessoa que não tem conhecimento sobre um assunto. Ignorante é a pessoa que não sabe. Então aqui a gente vê a ignorância do Cláudio, justamente porque o Cláudio, ele não sabe sobre o suicídio, né? Ninguém quer conversar sobre isso com ele. E a gente vê que é proposital porque os pais deliberadamente escolhem não querer conversar sobre isso com ele. Então você vê que a mãe fala assim, estamos atrasados, vamos embora. Não há uma pretensão aqui de explicar ao Cláudio sobre o suicídio ou sobre a morte do amigo. Mas há sim uma pretensão de não falar sobre o assunto com ele. Uma pretensão essa que é proposital. E o próprio enunciado já dá a dica, né, gente? Quando fala que a Lígia Bojunga, ela não rebaixa as competências cognitivas desses indivíduos. Na verdade, gente, é importante que a gente reflita sobre isso quando a gente lê esse livro, sabe? Até pra gente levar essa reflexão pra prova mesmo. A Lígia, ela vai trazer uma visão muito diferente do que a gente costuma ver nos livros infantis. Quando eu dei os aulões pra UERJ, eu falei que são aqueles livrinhos que começam com Era Uma Vez e terminam com Viveram Felizes pra Sempre. Porque essa não é a realidade. Crianças lidam com o suicídio. Isso não é uma coisa só da época da Lígia Bojunga, quando ela escreveu esse livro, não, gente. Nós, professores, vemos pais discutindo se deve ou não ensinar sobre educação sexual nas escolas. Educação sexual não é ensinar o seu filho sobre fazer sexo. Educação sexual é você mostrar pra criança que se um tio ou um avô toca nela de um jeito que não deveria, ela deve contar pra mamãe, ela deve contar pro papai, ela deve contar pra uma pessoa que ela confia. Porque crianças lidam com abuso. E a mesma reflexão a gente pode ter com o livro da Lígia Bojunga, gente. Crianças lidam com o suicídio, lidam com a morte. Claro que existe uma linguagem, né, pra se falar. E é muito do que a Lígia faz aqui, com muita delicadeza. Mas, obviamente, a Lígia vai mostrar isso pra gente nesse livro. Todo o transtorno que o Cláudio sofre, justamente porque ele tá no local de ignorância em relação à morte e ao suicídio. Próxima questão, vamos lá? Questão número 2. As indagações de Cláudio no capítulo apresentado surgem a partir da fala "Ele morreu feito todo mundo um dia morre" de Clarice. Mama morre. É possível depreender, por meio da leitura de Meu Amigo Pintor, que essa fala gera no menino, alternativa A, acolhimento e mudança de percepção, alternativa B, contentamento e desfecho das interrogações, alternativa C, desarranjo da exasperação frustrada e alternativa D, alívio à renúncia. Opa!
alívio e renúncia à averiguação. Pausa, responde, volta aqui. Ó, deixa eu dar um recado importante pra você. Essas questões fazem parte de um e-book de 35 questões. 35 questões totalmente inéditas, baseadas no livro Meu Amigo Pintor, pra você se preparar para o primeiro exame de qualificação da UERJ. Tá achando que essa notícia é muito boa? É porque você ainda não viu o que eu vou te dizer agora. Quem adquiriu o e-book durante as 2 primeiras semanas pode usar esse cupom aqui. Ele só vai estar disponível nessas 2 primeiras semanas. E aí você ganha 20% de desconto nessa compra. Gente, nem na Shein a gente encontra 20% de desconto. Normalmente a gente encontra 15%. É muito raro a gente encontrar 20%. E eu tô dando esse desconto de presente pra você que tá sempre acompanhando o canal, que tá assistindo a todos os vídeos. Então essas 5 questões fazem parte do e-book e além delas vocês vão encontrar mais 30 questões com gabarito comentado. Eu espero que ajude vocês, gente. Mas vamos continuar fazendo as questões? Pronto? A alternativa correta é a alternativa A. É acolhimento, gente, porque a Clarice mostra pra ele que todo mundo um dia morre, que a morte é um processo natural da vida. Justamente com essa fala. Diferente do que todo mundo tava fazendo com o Cláudio, que era tipo, ai, não vamos falar disso não. E é uma mudança de percepção, porque a gente vê que o Cláudio, ele passa a achar que talvez o amigo não tivesse se suicidado. É importante que quando vocês forem pra prova da UERJ, vocês levem essas 2 percepções, tá? Então, um olhar mais desatento, assim, pode nos levar a perceber só a segunda parte. O Cláudio, ele diz, não foi suicídio não, ele não se matou não. Mas tem uma coisa além disso. A frase, ele morreu feito todo mundo morre, mostra também que todo mundo um dia vai morrer. E que isso é parte de um processo natural. Quando a gente pensa nesse contexto ampliado, né, é até estranho que seja parte de um processo natural e não seja discutido com as crianças, às vezes nem com os adultos, né, gente? Questão número 3. Não é porque ele era meu pai, não. Era pelo jeito dele olhar tanto no meu olho e dela olhar tanto pro chão. O pensamento de Cláudia é estruturado por meio de um recurso expressivo conhecido como. Pausa esse vídeo, responde e volta aqui. Bora lá? Alternativa A, ironia. Alternativa B, paródia. Alternativa C, antítese. E alternativa D, eufemismo. A resposta certa é a alternativa C. A antítese aqui, gente, ela é bem sutil. Antítese é quando a gente trabalha com aproximação de ideias contrárias. É um efeito poético muito conhecido que já caiu várias vezes na UERJ. Então sabe quando o Luan Santana fala assim, saiba que eu te amo, amo noite e dia? É Luan Santana que canta essa música? Eu não sei, gente. Gente, essa música é muito antiga, né? Tô denunciando aqui minha idade. Mas enfim, essa aproximação, tipo noite e dia, é uma marca de antítese. Cuidado porque é diferente do paradoxo. No paradoxo, gente, essa aproximação ela é impossível, vamos dizer assim. São ideias que vão se contradizer. Então, por exemplo, se eu digo assim, nossa, ano passado eu estava magra, agora eu estou gorda. Isso é uma antítese, né? Agora se eu digo assim, nossa, ela é uma gorda magra. Aí não tem como, aí é um paradoxo. Então, nesse caso, gente, é uma antítese porque eles estão olhando em direções opostas. Se a gente for pensar na simbologia, né, desse olhar, a gente pode até pensar que o pai, ele encara o Cláudio, enquanto a Clarice, ela faz o contrário, ela desvia o olhar do Cláudio, justamente configurando assim uma cena em que a gente vê essa antítese. Na questão número 4, gente, eu coloquei uma tela pra vocês. Isso porque eu acho muito provável que a UERJ vá fazer isso, afinal é um livro que fala de pintura, e a UERJ pode cobrar relações intertextuais, relações intermediais, ou seja, relação entre a literatura e outras áreas. Eles colocaram isso, inclusive, nos conteúdos básicos, e é justamente por isso que tá aqui. Então a gente tem essa tela aqui, que é a morte de Marat, e aí a pergunta vai ser em torno dela e em torno do livro. Aliás, gente, esse aqui é o conceito de intertextualidade. É a relação entre 2 textos. Imagens são textos também. Número 4. A simbologia das cores está presente ao longo da narrativa e em muitos momentos norteia e elucida o leitor acerca dos sentimentos de Cláudio. O par semântico que permite uma associação intertextual correspondente entre Meu Amigo Pintor e a morte de Marat é... Pausa, responde e volta aqui. Já fez? Vamos ver então? Alternativa A, vermelho e confusão. Alternativa B, branco e morte. Alternativa C, amarelo e contentamento. E alternativa D, cor de saudade inconsciente. Essas são as cores e algumas das suas representações no livro. E aí, qual que a gente pode ver aqui, né, nessa tela? E a resposta correta é a alternativa B. Branco, a gente vê o branco na tela, né, bem forte até. E a imagem da morte, literalmente no nome da tela. A gente também vê na tela o vermelho, vê tons de amarelo, mas aqui a gente não vê o vermelho representando a confusão, por exemplo. Não quer dizer, gente, que o branco ele está representando a morte nessa tela tal qual no livro, mas sim que a gente pode fazer essa associação. E é importante que você tenha isso em mente. Aquele tipo de questão, sabe, que perguntava assim, o que o autor quis dizer, ele não aparece mais nas bancas mais atualizadas. Isso por 2 motivos. Primeiro, porque ninguém tá na cabeça do autor pra saber o que ele quis dizer. E segundo, porque pouco importa o que ele quis dizer. O que importa é o que a gente pode tirar dali. Então a prova vai explorar de vocês significações possíveis dentro de um universo de possibilidades. E aí as questões vão se estruturar a partir disso. Então a gente vai ter 3 alternativas que não podem ser comprovadas e uma que pode, o que não quer dizer que ela é a única verdadeira. Existe um universo de possibilidades de resposta para aquela pergunta. Mas como a questão é de múltipla escolha, ela vai ser organizada assim.
3 que não podem e uma que pode. Texto para a questão 5. De repente, comecei a me sentir todo escuro por dentro. Tão escuro que não dava para enxergar mais nada dentro de mim. Mas nessa hora o relógio começou a bater, a beça, porque era meio-dia. E se alguém perguntar que cor tinha batida, eu respondo correndo, amarela. É que eu fiquei igualzinho ao meu pintor. Dei pra achar que amarela é uma cor contente. E era tão bom ouvir aquele meio-dia. Cada batida que o relógio ia batendo dava mais a impressão que todo mundo tinha se enganado e que o meu amigo continuava vivinho lá em cima. E aí tinha o aniversário da minha prima, mas eu não fui. Tinha um bate-bola na escola, mas eu não fui. Tinha um livro que eu estava gostando, mas eu nem quis mais ler. Só pra ficar aqui, escutando o relógio bater. E ele bateu. No princípio, amarelo forte, mas depois o amarelo foi ficando mais fraco, cada vez mais fraco. O relógio estava perdendo corda e era por isso que a batida se arrastava com aquele amarelo cada vez mais desanimado, cada vez mais esbranquiçado. Hoje ficou tudo branco. O relógio não bateu mais. Profundo, né? Questão número 5. Hoje ficou tudo branco, o relógio não bateu mais. Mesmo sem a presença de um conector explícito, é possível compreender a relação de sentido introduzida pelos dois pontos. Caso esse sinal de pontuação fosse substituído por um conector de valor semântico equivalente, essa substituição poderia ocorrer por meio do termo pausa o vídeo, resolve e volta aqui. A alternativa correta é a alternativa A, uma vez que. O relógio não bater mais é justamente a causa de ter ficado tudo branco. Então ficou tudo branco porque o relógio não bateu mais, uma vez que o relógio não bateu mais. Alternativa correta, letra A. Semântica, gente, é uma palavra difícil para significado. É só isso, tá? Semântica é sinônimo de significado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de continuar estudando lá por meio do e-book. Vai ser ótimo pra você. E ó, lembra de usar o cupom pra você ganhar 20% de desconto. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau.